Acho que funcionou. Acho que sim. A reunião está sendo gravada. Tá, eu autorizo. Então, tá bom. Gente, boa noite, então. A gente vai dar início, né, a essa aula, palestra, né, esse encontro que a gente está tendo a oportunidade de ter com o professor André Epstein de Aguiar, é nosso colega ali no IFES também, nosso professor da Coordenadoria de Códigos e Linguagens, e também atua, né, com a EAD no Federal, e foi o idealizador, né, dessa disciplina, logo no iniciozinho, ele foi o primeiro professor, então a estrutura, né, do curso e muito do que a gente está vendo nessa disciplina foi pensado, né, pelo professor André. Então, ninguém melhor que ele para poder compartilhar com a gente conhecimentos nesse momento. O professor André também tem aí uma bagagem, né, para trazer para a gente a respeito da BNCC, então acho que vai ser um momento muito especial aqui para a gente poder aprender juntos com ele, tá bom? Então, eu quero agradecer a presença do professor André, agradecer a presença de todos vocês, a Emiliane, que está nos ajudando aí com a interpretação, né? E todos os tutores que estão nos acompanhando aqui também. E vou dar início, né? Entregando a palavra para o professor André. Não vou me delongar, não. André, obrigada, seja bem-vindo e está com você. Bom, boa noite a todos. Primeiro, agradecer o convite, né, da Vivian. E realmente eu trabalhei com essa disciplina no presencial e no à distância ao mesmo tempo, em 2019, antes de eu sair de licença para o doutorado. E agora eu estou voltando, né? O semestre que vem eu tenho disciplina na EAD, que eu vou trabalhar também. E aí, como eu já tinha essa aula pronta, né? Porque eu estou na fase final do doutorado, a Vivian sabe como é que é a doideira que fica para terminar a tese, fazer ajuste. Então, como já tinha aula pronta, eu falei, tá, vamos lá, eu aceito o convite. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a BNCC. Gilcilene, fecha o seu microfone. Obrigado. A gente vai falar sobre BNCC e a produção de texto, né? Como que a BNCC concebe a ideia de produção de texto. Mas, como eu também já tinha estudado a BNCC por outro ângulo, que é um aspecto mais filosófico, né, sobre a construção dela, eu juntei duas aulas aqui e vou fazer um popurrí aqui para vocês. Então, eu vou dividir essa aula em duas partes. Primeiro, a gente vai falar sobre a construção problemática da BNCC, de um modo geral, e depois a gente entra numa aula para dizer, né, como que a BNCC aborda a produção de texto especificamente, porque a BNCC ela vem dividida em eixos, né? Você tem o eixo da leitura, da oralidade, da produção de texto, da análise linguística. Então, todos esses eixos aí você tem textos específicos que tratam como que deve ser, né? Como que eles aconselham que deve ser o ensino dentro desses eixos do ensino de língua portuguesa. E aí vai ter também nas outras áreas do conhecimento. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Vou botar aqui para compartilhar o som que eu vou precisar. Ok. Liguei aqui o meu celular também, que aí eu vejo o que vocês estão vendo. Então, eu queria, antes de eu começar a... Peraí, fazer melhor. Só um minuto. Antes da gente começar a falar sobre a aula que eu preparei para hoje, eu queria primeiro ouvir assim, um pouco de vocês, quem se sentir à vontade de falar. Então, eu queria saber o que vocês já ouviram a falar sobre a Base Nacional Comum Curricular. O que vocês têm, o que vocês sabem sobre esse documento? Quem é que pode começar falando aí? Nada muito elaborado, mas só mesmo o que eu já ouvi falar ou o que eu já li sobre, né?
que vocês já ouviram falar sobre esse documento? Quem é que pode falar aí? Ninguém? São tímidos ainda. Vou ter que ficar igual a Xuxa aqui. Vamos, gente, fala. Marisa vai falar, acendeu a luz. Fala, Marisa. Ninguém? Então, ninguém nunca ouviu falar, todo mundo aqui nunca ouviu falar da base. É novidade para vocês agora. É a primeira vez que vocês estão ouvindo esse nome. Tem Poxa, texto na plataforma, hein, gente? Já era para já estar tive lendo. plateias mais animadas. Vamos lá, minha gente. Já tem texto lá, inclusive, para vocês, né? Já era para estar sabendo alguma coisinha. Eu só estou perguntando o que vocês ouviram falar, não é nada explicar o que é, nem nada muito teórico, não, é só mesmo, né? Eu já ouvi falar isso da base, ou você nunca ouviu falar sobre a base? Ei, Eu professor, acho. boa noite. Eu, Ai, Karina, aqui já ouvi aleluia. falar assim, já ouvi falar Ah, assim. É como se fosse um documento norteador das disciplinas, né? Eh, de cada eh, do ensino fundamental, com as matérias que são recomendadas para cada nível de escolaridade. E é isso. você já traz uma palavra, uma expressão muito importante aí para a gente debater, que é a questão do documento norteador, né? Mas quem, além da Karina, que já ouviu falar alguma coisa da BNCC? Mais o que vocês já ouviram falar? Não vou conseguir mais de uma pessoa, não acredito nisso. Então vamos para frente, né? Tentei, vocês viram que eu tentei. Bom, vamos aproveitar aqui a fala da Karina, que ela traz um ponto muito importante, né? Que ela diz que ouviu dizer que a BNCC é um documento regulador, desculpa, norteador. Aqui a gente já vê um primeiro ponto sobre a BNCC que a gente tem que pensar sobre isso. Antes da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, a gente tinha os PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais. Esses documentos, né, que aí você tinha de cada disciplina, você tinha os temas transversais e tudo mais, esses documentos, os parâmetros curriculares nacionais, eles eram documentos norteadores. Por quê? Porque eles serviam para orientar os professores as maneiras mais modernas naquela época, mais adequadas para se ensinar português, para se ensinar matemática, para se ensinar geografia, ciências, inglês. Então, os PCNs eram documentos norteadores, que serviam para nortear os professores. A BNCC, ela não é um documento norteador, porque ela não norteia ninguém. Ela não está dizendo a forma de ensinar. A BNCC ela é um documento regulador. Por que ela é regulador? Porque a BNCC ela tem força de lei. Ela foi promulgada como uma lei, ela tinha prazo para ser implementada nos currículos, tanto estaduais, municipais e da rede privada. E ele não vem, né? Inclusive tem críticos que dizem que o texto da BNCC foi escrito para gestores da educação e não para professores da educação. Porque a BNCC, a princípio, a ideia dela, da base, é ser um compilado de currículo para que as redes de ensino possam, dali, tecer os seus currículos locais, para não ficar aquela questão de cada um ensina o que quer, no lugar e do jeito que quer. Então, a ideia, a filosofia da BNCC é essa, primária, né? De você ter um marco regulador para que o Brasil inteiro possa ensinar, a gente vai até ver uma propaganda aqui que deixa isso bem claro, possa ensinar os mesmos conteúdos independente do lugar. Inclusive, um dos argumentos é bem assim, se o menino sair lá do Pará e for morar no Paraná,
Não tem problema, porque por causa da base ele vai estar estudando a mesma coisa. Não vai mudar, ele não vai perder conteúdo, vai deixar de ver outro, né? Então, a ideia inicial da base era essa, né? Deixa eu voltar a compartilhar aqui para a gente começar a aula, já que vocês não quiseram conversar comigo. E eu vou avisando logo que eu guardo o rancor, tá? Não quiseram falar, então também depois eu venho nas forras. Então, vamos começar a falar. Esse desenho que tem aí na frente é a capa do documento, né? A Base Nacional Comum Curricular. Bem a cara da base mesmo, toda quadrada, né? Esses quadradinhos um em cima do outro. É isso que a base é, um documento todo quadrado, cheio de problemas, mas que está aí para a gente usar, né? A Vívia já me apresentou, eu sou André, eu estou terminando doutorado em Linguística Aplicada na PUC São Paulo e eu sou professor aí não, né? Sou professor do Campus Vitória e trabalho no curso de Letras EAD também. Então vamos, deixa eu só dar um clique inicial aqui para o computador reconhecer. Aí. Então vamos começar pensando para que servem os documentos oficiais. Dentro da educação, nós temos vários tipos de documentos oficiais, né? Você tem a própria LDB, que é a Lei 9394/96, né? Que estrutura a educação básica no Brasil. Você tem as DCNs, que são as diretrizes curriculares, você tinha os PCNs, e agora você tem a BNCC, que é o que a gente chama de documentos. É um conjunto de documentos que vão reger, que vão pensar a educação no nosso país. Então, o que são esses documentos oficiais? São documentos que visam apoiar a prática de ensino realizada nas escolas, guiar a elaboração de currículos, aperfeiçoar o trabalho docente e minimizar as disparidades existentes entre as redes educacionais das diversas regiões do país. Grava bem... Gente, e eu lembrei que tem uma aula agora, deixa eu assistir minha aula. A Rafaela lembrou agora da aula. Grava bem essa expressão que está aí, minimizar disparidades, que esse é o maior argumento de ter feito a BNCC, né? Então, a gente vai discutir um pouco mais na frente isso. No que se refere à matriz curricular adotada, aos conteúdos abordados, aos objetivos e metas a serem alcançados em cada etapa da educação básica. Lembrando que a educação básica vai da educação infantil até o ensino médio, tá? Então, é o documento que vai abarcar toda essa gama aí. Então, a base, a BNCC, ele é um documento regulador, como eu já disse para vocês, da educação básica, que é o mais recente que a gente tem no Brasil. Porém, a produção da BNCC está prevista lá na LDB, que é a Lei 9394/96, que eu falei para vocês. Lá nesse documento de 1996, já dizia que o Brasil deveria criar uma base para normatizar os currículos das diferentes regiões do Brasil. Contudo, somente 20 anos depois, em 2015, no final do governo Dilma, né, no governo que teve o golpe lá, o golpe político que destituiu a presidenta, nesse ano de 2015 que começa, no Conselho Nacional de Educação, a discussão para a produção dessa base que foi prometida lá na LDB de 96. E aí, de forma um pouco mais democrática, em 2015, começaram as consultas e discussões para elaborar a base, e aí foram reelaboradas 2 versões do documento. E aí, quando chegou em dezembro de 2017, no governo Temer, né, no governo golpista do Temer, ele e o seu conjunto lá que estava no Ministério da Educação promulgou a 3ª versão da BNCC. E essa 3ª versão ela é bem problemática, a gente vai ver daqui a pouquinho. Por quê? Né? Daqui a pouquinho não, a gente vai ver agora. Isso aqui é um videozinho institucional que foi lançado na época para o governo explicar o que era a BNCC. Então, eu vou passar esse videozinho, acho que tem 3 minutos, e vamos prestar atenção em alguns aspectos para a gente discutir depois.
O que é a Base Nacional que vai orientar a educação no Brasil? A educação é peça-chave no desenvolvimento da sociedade e do país. O Brasil, com dimensões continentais, terá uma base que define o conjunto de aprendizagens essenciais a que todos os alunos têm direito na educação básica. E coloca a educação brasileira em compasso com as demandas do século XXI. E esse debate não é recente. A Constituição de 1988 já destacava a educação a serviço do pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases determinava que a União firmasse um pacto interfederativo, um acordo com os vários níveis de governo para estabelecer competências e diretrizes capazes de orientar os currículos. Em 2014, o Plano Nacional da Educação reafirmava a necessidade de estabelecer diretrizes pedagógicas para a educação básica e de criar uma base nacional que orientasse os currículos de todas as unidades da federação. A Base Nacional resulta de um processo que está sendo construído democraticamente, com o envolvimento de educadores e da sociedade. A primeira versão contou com mais de 12 milhões de contribuições, que apoiaram a produção da segunda versão. Novamente colocada em debate em 27 seminários, um em cada unidade federativa, a base recebeu colaborações de mais de 9 mil professores e especialistas. Esta etapa foi realizada com a parceria do Concede e da Undime. Com isso, foi consolidada a versão final. Esse produto coletivo será entregue ao Conselho Nacional de Educação, que discutirá o documento em 5 audiências públicas, uma em cada região do país. Homologada pelo Ministério da Educação, a base vai orientar a elaboração dos currículos e das propostas pedagógicas das escolas públicas e privadas, e também políticas para a formação de professores, produção de material didático e avaliação. A Base Nacional representa um instrumento para a promoção da equidade, na medida em que define as aprendizagens essenciais e orienta as políticas educacionais que serão implementadas nas escolas de todo o país. A Base Nacional terá um papel decisivo na formação integral do cidadão e na construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. É isso, muito bonita essa história toda aí, que é aprendizado, né? É mostrado, demonstrado aqui para a gente. Então, desse vídeo aí, a gente tira como é que foi essa constituição da base desde o início, né? A gente vê lá, em 2015, foi aberto pela internet um formulário que qualquer professor, estudante, pai podia participar e dar opiniões de como poderia ser feita essa base nacional comum curricular. E aí o próprio vídeo disse que recebeu 12 milhões de contribuições. Alguém, Andréia, está com o microfone aberto. O próprio vídeo diz que nessa primeira fase, para fazer uma primeira versão, recebeu 12 milhões de contribuições. O que eles fizeram com essas 12 milhões de contribuições, eu não sei, não vi nenhum lugar explicando o que foi feito. E aí se parte para uma segunda versão, que vai trabalhar mais com professores e especialistas em educação para poder produzir. Então, em cada estado, foi feito um seminário em 2016 para discutir sobre a base de como fazer, né? Eu lembro que eu tinha um amigo meu que trabalhava até na SEDU com a questão do ensino médio, ele foi também para Brasília para participar de reuniões sobre a base, né? Para eles opinarem e tudo mais. E, com isso, eles tiveram, né, a partir desses 27 seminários, 9 mil contribuições de 9 mil professores do que fazer nessa base. Até aí, o processo parece que estava sendo até um pouco democrático, realmente
como o vídeo diz no começo. Contudo, depois do golpe, né, que entra o governo Temer, a coisa desanda e começa a ter um outro caminho. Por quê? Porque o governo Temer apresenta uma filosofia econômica que se chama neoliberalismo, que a gente vai discutir um pouco. O que o neoliberalismo prega? Que o Estado perca força e que quem ganha força são as empresas, o setor privado. E é esse setor privado que invade o Ministério da Educação, invade o Conselho Nacional de Educação, querendo participar da BNCC. Por que esse setor privado? Quando eu digo setor privado, a gente tem inúmeras fundações de educação espalhadas no Brasil. Por exemplo, todo mundo já ouviu falar do Instituto Ayrton Senna, da Fundação Bradesco, do Instituto Natura, o Instituto Lehman, né? São grandes empresas que trabalham como consultores de educação, e esses consultores chegaram para o governo e falaram: a gente quer participar da formação dessa base. Por quê? O próprio vídeo explica para a gente qual é o interesse desse setor privado na base. É porque eles querem melhorar a educação do Brasil? Não, seus bobos, não é por causa disso. A própria base já diz que para que a base vai servir? Primeiro, elaborar currículos. Beleza, até aí setor privado não está nem aí. Mas aí entra dois tópicos muito importantes, que é a formação de professores e a produção de material didático. E aí, meu filho, quando fala de formação de professores e produção de material didático, você tem muito dinheiro público envolvido, né? Junto com o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação é o ministério que mais tem orçamento na União. Então, esses grupos sabem disso. Então, eles entram com o pé na porta mesmo, batendo o pé, querendo participar da formação, porque eles estão de olho nesse dinheiro que eles podem ganhar através de formação de professores e através da produção de material didático, né? Semanas atrás, a Vivian estava do meu lado, até a gente participou de uma palestra, uma professora sobre formação de professores, e uma professora do Nordeste, não lembro o estado dela. E ela falando, acho que era de Pernambuco, ela era da Federal de Pernambuco. Ela falando da dificuldade que ela tem lá no estado dela de oferecer formação continuada da universidade para secretarias municipais, para a Secretaria do Estado. Por quê? Porque as empresas privadas já lotearam tudo. São elas que trabalham e elas que dominaram a formação de professores no Estado. Ela falou até o nome do instituto, que eu esqueci agora. Qual que era o instituto? Ela citou o nome, Instituto tal. Quando você chega lá na secretaria que se oferece o seu planejamento, a sua proposta de curso, eles já falam: o Instituto tal já trabalha com a gente. E esse Instituto tal está trabalhando de graça? Não, ele está ganhando muito dinheiro para fazer isso. Então, a produção da BNCC fez abrir uma porta muito grande para esse setor privado entrar e tentar ganhar dinheiro com essa organização e a produção desse documento. Não com a produção de documento em si, mas com a demanda que a produção desse documento ia criar a partir do momento que ele fosse implementado, com a formação de professores, com a produção de material didático e tudo mais. Aí eu vou passar um segundo vídeo para vocês, que é um vídeo, uma peça publicitária que eu acho que eu digo até que ela é criminosa, porque ela passava na TV aberta o tempo inteiro, fazendo uma promessa para todas as famílias do Brasil que todas as crianças iam aprender a mesma coisa da mesma forma. Então, uma mãe, né, não sei, aqui de São Pedro, em Vitória, que é catadora de reciclado, ouve que o filho dela vai aprender igual o menino que estuda no Leonardo da Vinci, no Darwin, aprende. É essa a promessa que o governo faz com a BNCC, que todos vão aprender do mesmo jeito e da mesma forma, né? O que é uma propaganda extremamente enganosa e perigosa, que engana a população. Vamos ver a propaganda, essa tem 30 segundos, depois a gente discute mais. Ah, mentira, que tem isso aqui antes. Primeiro, no governo Temer, em 2017, eles lançaram uma base que só tinha as habilidades, os conteúdos da educação infantil e do ensino fundamental.
O ensino médio, como estava passando por reforma, como eles estavam propondo uma reforma, eles deixaram para depois. Então, em 2018, no apagar das luzes, quando eu ia acabar o governo Temer, eles lançaram uma base nacional do ensino médio. Contudo, essa base só tinha português, matemática e inglês. As outras disciplinas não foram contempladas dentro dessa base nacional do ensino médio. Aí, isso aqui era um meme que tinha apareceu no Facebook para mim, eu até salvei, né? Que é a capa da base, você tem as disciplinas base do ensino médio aí, que foi cortada, né? Cortadas disciplinas que não iam fazer parte mais do ensino médio, porque a gente agora está tendo essa discussão de revogar a reforma do ensino médio, que realmente entra a questão dos itinerários formativos, e nem o governo em si sabia mesmo como é que ia fazer uma base, porque não sabia o que ia ser ensinado no ensino médio. Então, esse documento de 2018, que traz a base do ensino médio, ela foi chamada pelos teóricos do documento que exclui. Né? Por quê? Porque ela retira todas essas outras disciplinas que não são... É como se a gente só precisasse aprender português e matemática. O resto a gente vê depois como é que faz. Então, a base do ensino médio ela vem já precarizada para a gente devido a esse movimento político de entregar uma base sem nem saber como é que é ser o ensino médio, porque está passando por mudança até hoje. Agora sim, a propaganda que eu prometi para vocês. Lembre-se que do que eu falei, essa propaganda passava na televisão aberta para todo mundo ver. O Brasil terá, pela primeira vez, uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. Então, a gente vê aí crianças saindo da escola, né? A semiótica deixa até claro para a gente quem é a criança rica, quem é a criança pobre, quem é a criança da escola particular, quem é a criança da escola pública. Contudo, quando chega na sala de aula, os dois professores, não importando onde eles estiverem, em que contexto, em que sala de aula, se a sala de aula tem janelas, tem ventilador, isso não importa. Eles vão dar aula da mesma coisa. Se o bebedouro da escola está funcionando, se o aluno não precisa atravessar um rio para chegar na escola, né? Ou se quando chove não cai água na cabeça das crianças, não importa isso, eles vão ter o mesmo direito de aprendizagem, eles vão aprender os mesmos conteúdos e, como vocês viram, da mesma forma, como os dois professores escrevem lá o tema no quadro, cidadania, e todo mundo vai aprender sobre cidadania. Isso é uma visão de educação que a gente pensa que seria o ideal. Realmente seria muito bom se todo mundo nesse país gigante que a gente mora pudesse aprender tudo da mesma forma. E isso é a grande discussão que está tendo agora para revogar o ensino médio. Porque essa história de itinerário formativo realmente é o ideal, você ter a liberdade de escolha, você estudar o que te interessa. Contudo, com a precariedade do ensino no Brasil, da educação do Brasil, essa história de itinerário formativo ele vai aumentar ainda mais a disparidade, a desigualdade social. Por quê? Porque as escolas particulares, que têm mais dinheiro, vão poder oferecer inúmeros itinerários formativos. E escolas públicas não vão poder, porque tem itinerário que vai depender de laboratório, de viagem, de não sei o quê, de várias outras questões que muitas escolas públicas não vão poder ofertar para os seus alunos. Então, você vai ter escola que vai ter só aquele itinerário mais profissionalizante, que é isso que o governo quer mesmo, criar mão de obra para o chão de fábrica, e outras que vão ter esses itinerários, né, mirabolantes, que vão tratar de tudo, de ver o mundo de uma forma mais holística, né, para poder estudar as complexidades e tudo mais. Então, essa ideia de educação homogeneizada, que todo mundo estuda, aprende da mesma forma, o mesmo conteúdo em qualquer lugar, ela cai por terra para qualquer professor que já entrou na sala de aula, sabe que essa ideia é muito linda, mas que ela não funciona. Então, a BNCC ela é um documento que ela finca sua base filosófica nesse sonho de que o Brasil inteiro, não importa a região que você estiver, o currículo que está ali pautado
ele vai estar para todo mundo da mesma forma, do mesmo jeito, né? Então, esse é um grande problema da construção, um grande racha filosófico que esse documento regulador, que essa base traz para a gente que trabalha com educação. Esse sonho, esse ideal de que todo mundo vai aprender a mesma coisa ao mesmo tempo. Então, como eu disse para vocês, quando a gente tem lá o governo Temer, vou dar uma explicação rápida, agora a gente vai falar um pouco de economia, de filosofia e de sociologia. Quando a gente tinha lá, na década de 90, o governo Fernando Henrique, quem é mais ou menos da minha idade, quem é mais novinho não vai saber do que eu estou falando, o governo Fernando Henrique foi um governo que implementou o neoliberalismo, a política neoliberal no Brasil, que é o que eu vou explicar para vocês agora. É essa política de menos Estado, mais empresa, mais setor privado. Vocês já devem ter escutado a expressão mercado, o mercado regula, a mão invisível do mercado. Isso que é o liberalismo. E o liberalismo traz com ele uma série de fatores que, para as populações mais pobres, marginalizadas, a ideia é que eles se explodam. O liberalismo não está preocupado com a parcela mais pobre da população. O liberalismo é um dos fundamentos do capitalismo, ele está fortemente ligado ao capitalismo e quem produz, quem ganha dinheiro, sempre vai continuar ganhando e lucrando cada vez mais. Quando a gente entra os governos de esquerda no Brasil, você entra com uma outra filosofia econômica, que é o estado de bem-estar social, onde os cidadãos, a partir dos seus impostos, vão gerir a máquina pública que vai reverter esses impostos em benefícios. E aí você vê a distribuição de renda, o aumento dos programas sociais e tudo mais. Quando volta o governo Temer e o governo Bolsonaro, a gente tem de novo os ideais neoliberais no governo. E aí a gente vê, por exemplo, o que o governo Bolsonaro fez que ferrou todo mundo? A taxação do combustível pelo dólar, que era uma pressão da Petrobras. Isso é um ideal neoliberal. Por quê? Para que a Petrobras, que é uma empresa pública que tem 51% das ações com o governo brasileiro, os acionistas queriam lucrar mais. E aí a empresa teve que ceder ao mercado e fazer com que a gasolina fosse taxada internacionalmente, sem subvenção, como era no governo de esquerda antes. E aí a gasolina estourou o preço, chegou aqui em Vitória quase a R$7 no governo Bolsonaro. Então, você, pobre, que tem seu Celtinha, que precisa ir trabalhar, você que se lasque, a Petrobras tem que lucrar. E você que se ferre aí na sua vida. Então, eu vou tentar explicar para vocês o que são esses ideais do liberalismo, neoliberalismo e como que isso chega na educação e como que isso chega na BNCC, tá certo? Vamos primeiro falar de liberalismo. O liberalismo é uma coisa antiga, que vem lá da Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial que aconteceu na Inglaterra no século XVIII. Vamos tentar lembrar esse contexto, a aula de história que vocês tiveram. A Revolução Industrial é aquela época que se cria a máquina a vapor, se crescem as indústrias, as pessoas, homens, mulheres, crianças, passam a trabalhar em fábricas, em longa jornada de trabalho, sem direito trabalhista nenhum, para ganhar salários miseráveis, né? Então, isso foi a Revolução Industrial, teoricamente. Para um lado tecnológico e financeiro, foi muito bom, mas se você olhar para um lado mais social, qualquer filme que você assiste dessa época, né, no contexto europeu, você vê a população pobre vivendo em contexto de extrema pobreza. Né? Por quê? O liberalismo ele nasce da ascensão da burguesia. O que era a burguesia? A burguesia existe até hoje. A burguesia ela surge, esse conceito de burguesia, dos grandes comerciários e os grandes industriários. Os banqueiros, as pessoas que tinham comércio, as pessoas que tinham indústria, eles são chamados de burgueses. Os burgueses eles viviam em conflito com a monarquia. Por quê? Porque no regime monarquista, na época na Europa, quem dominava era a igreja e o rei. E aí os burgueses eles começam a perceber o seguinte: quem tem dinheiro sou eu. Quem mantém a coroa, quem mantém a monarquia, quem mantém a igreja sou eu. Por que são eles que vão mandar e não sou eu?
o burguês rico, eu que trabalho, eu que crio, eu que produzo o dinheiro, o capital, eu não vou mandar. Então, esse ideal de liberalismo que está ligado à liberdade, lembra lá, Bolsonaro, Deus, pátria, família, liberdade, essa liberdade que ele prega tem a ver com o liberalismo. Quando você vem para o itinerário formativo no ensino médio, em que o aluno, a gente diz que ele vai ter a liberdade de escolher, também é um ideal do liberalismo. Essa liberdade de escolha que a gente acha que tem, mas que, na verdade, não vai ter. A liberdade de escolha dele vai ser escolher o que a escola oferecer para ele, por exemplo. Por isso que é problemático esse ideal neoliberal de liberdade. Então, da insatisfação da burguesia, eles criam esse movimento filosófico que a gente vai chamar de liberalismo. O que o liberalismo prega? A ausência de direitos trabalhistas, né? Então, ninguém tem férias, 13º, auxílio de nada, licença para nada. Você só ganha se você trabalhar. E quanto mais o salário é muito baixo, quanto mais você trabalha, mais você ganha. E se você trabalhar pouco, você vai ganhar pouco. Longas jornadas de trabalho e baixíssimos salários, né? As pessoas vendiam o seu trabalho a troco de nada, praticamente. O que eles pregam também, sem intervenção estatal, o liberalismo é inimigo do Estado. Ele não quer que o Estado comande a economia, por exemplo. O liberalismo, quem tem que comandar a economia é o mercado. Quem é o mercado? São os acionistas, são as grandes empresas, são os grandes bancos, são esses que têm que definir o rumo da economia, e não o Estado. Quando eu digo Estado com E maiúsculo, eu estou falando de nação, eu estou falando de governo, né? Também prega, né, o que eu acabei de falar, o Estado mínimo. O Estado não está aí para ficar fazendo programa social, para ficar distribuindo dinheiro. Não, o Estado não serve para isso. E eles criam a expressão a mão invisível do mercado, que é essa mão que vai regular a economia, vai regular a sociedade, vai dizer até onde você vai, até onde você não pode ir, como que faz isso, como é que faz a outra coisa. Então, essa mão invisível, por isso que não precisa de governo, porque o mercado, a sociedade se regula por ela mesma, se regula sozinha, né? E aí, quais são os outros ideais que o liberalismo prega? O individualismo, por exemplo, essa onda de coach que a gente tem agora. Você é o seu gestor, né? de ser empresário, perdi a palavra agora, que não é empresário, como é que a gente diz? Empreendedor, né? Isso é um ideal neoliberal, de você empreender. Perdeu seu emprego? Vai vender brigadeiro. Tudo bem, vai vender brigadeiro, vai ganhar dinheiro, mas os seus direitos sociais que você não tem quando você é empreendedor? Se você for a mulher que vende brigadeiro e engravidou, como é que você vai fazer? Se você é uma mulher que vende brigadeiro e pegou câncer, como é que você vai fazer? Pegou câncer, ficou ruim, né? Mas vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. Então, esses ideais individuais é exatamente isso, cada um que cuide de si, né? Outro ideal que vocês já devem ter escutado falar, que é muito forte na nossa sociedade, é a meritocracia, né? Meritocracia é aquele negócio, se você se esforçar, você consegue. Tudo é baseado no esforço, né? Você está aí desempregado, sem nada para fazer, é porque você não se esforça. E se você se esforçar, quem já ouviu aquela palavra, aquela frase, trabalha enquanto eles dormem? Isso é um ideal meritocrático, né? E se você se esforçar pelo seu mérito, você vai conseguir. Porém, a gente sabe que não é assim, né? Igual esses dias eu vi, era uma matéria, mas que virou até um meme, que era a presidente da Salton, que é uma vinícola brasileira que faz vinho, champanhe e tudo mais, ela falando que ela foi de estagiário a presidente pelo mérito dela. Só que o nome dela é Vanessa Salton, né? Ou seja, ela era filha do dono. Então, qual é a meritocracia aí? Qual é o esforço dela? O próprio Aécio Neves, que foi candidato a presidente, né? Que era um grande defensor da meritocracia, ele era neto de um ex-presidente que morreu antes de ser empossado. O primeiro trabalho de Aécio Neves, sem nunca ter pisado, nunca ter tido a carteira assinada, foi ser presidente da Caixa Econômica, por exemplo. Né? Então, a meritocracia ela é boa para quem é rico, para quem indique, para a gente que é pobre, ferrado, que tem que se matar, a meritocracia ela não funciona. E aí que entra essas questões do governo, do Estado, né? Do Estado promover possibilidades
que a gente possa ascender, que a gente possa ter mobilidade social e não só ficar contando com o esforço de cada um. Porque se você pensar o branquinho do olho azul, louro, que mora na área nobre, e em competição com o pretinho que mora no alto do morro, né? Os dois vão se esforçar, mas quem é que vai conseguir, dentro dessa escala social que a gente tem, quem é que vai conseguir mais coisa ou menos coisa? Então, a sociedade ela não pode se organizar dentro dessa ideia de meritocracia. E esse ideal meritocrático prega uma outra coisa que é o darwinismo social, né? Esse darwinismo vem da ideia de Darwin, da evolução das espécies, né? Qual é a teoria, a ideia da evolução da espécie? A espécie que não se adapta, o que acontece com ela? Ela morre, ela se extingue. O darwinismo social é exatamente isso. O pobre que não se esforça, ele vai morrer. Ele vai morrer de fome, vai morrer no desemprego, vai morar na rua. Então, isso é o darwinismo social. O pobre que se lasque. Se ele não se esforçar, se ele não se adaptar, ele que se dane. Contudo, esse sistema ele não se manteve em pé. Por quê? O que acontece? A pobreza começa a ser generalizada na população. Todo mundo trabalha muito e ganha pouco, né? E aí a população vai criar um endividamento em massa. Ninguém tem dinheiro para pagar conta nenhuma. Os boletos ficavam tudo acumulando lá, porque ninguém tinha dinheiro para pagar, né? E aí o que acontece? A roda da economia parou de girar. Se você não tem mercado consumidor, não tem quem consuma o produto que é produzido lá na fábrica. E se a fábrica não vende, ela não vai ter dinheiro. Vocês estão entendendo essa lógica? Não vai ter dinheiro para pagar o funcionário, que, por sua vez, não vai pagar as suas contas. E aí, o que acontece? Acontece o crack da Bolsa de 29, que é lá em Nova York, que é o enterro do liberalismo. Então, eles viram que o liberalismo não dava certo e criaram um novo regime, que é o estado de bem-estar social, que é esse que os governos de esquerda geralmente trabalham, em que o governo ele é grande, ele é forte, e ele vai prover a população com alguns benefícios aí. E aí tá. Mas também, esse estado de bem-estar social ele não se mantém em pé, porque tem que cobrar muito imposto para poder fazer. E aí existe uma faculdade, você já ouviu falar em Paulo Guedes, que era um senhor que trabalhava com o ex-presidente? Ele é formado na Universidade de Chicago. A Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, é o berço do neoliberalismo. Neo, né, vocês já devem ter estudado morfologia, quer dizer novo, é um prefixo, uma raiz, não lembro agora, a Vivian sabe mais que eu isso, que indica novo. Então, o neoliberalismo é um novo liberalismo. Então, eles pegaram esses ideais neoliberais, que é de arrochar o pobre, e deram uma cara nova. O que eu vou mostrar os pontos que o neoliberalismo prega. Eu quero que vocês escutem pensando no governo Bolsonaro. E aí vocês vão identificar como que o neoliberalismo estava introjetado no governo Bolsonaro. Primeira coisa que o neoliberalismo prega, né? Nasce da insatisfação da burguesia. Por quê? Porque a burguesia, os ricos, eles querem se manter cada vez mais no poder. Eles querem manter a sua hegemonia. Eles querem que o pobre fique cada vez mais distante, né? O neoliberalismo vem com grandes planos de privatização. Por exemplo, quem viveu o governo Fernando Henrique, que eu falei no começo, privatizou tudo que ele pôde privatizar. Privatizou a Vale, privatizou a telefonia, que era pública no Brasil. Então, algumas privatizações a gente pensa que é para melhor, outras pensam que é para pior, né? E aí tudo vai depender da situação. Agora, no governo Bolsonaro, por exemplo, Bolsonaro tentou privatizar várias coisas, mas ele conseguiu privatizar a Eletrobras. O que é privatizar? É tirar a empresa que é pública e vendê-la para o mercado, para o setor privado, para gerir essas empresas e ganhar o lucro. Então, por exemplo, a Vale do Rio Doce era uma empresa que dava lucro todo ano para o governo. Era uma empresa pública. Foi vendida para grupos e hoje dá lucros exorbitantes para esses grupos estrangeiros. Deixa dinheiro no Brasil? Deixa, mas poderia estar deixando muito mais se não tivesse sido privatizado, né? Então, esse grupo neoliberal, eles pregam cada vez menos Estado, eles pregam terceirizações. Todo serviço pode ser terceirizado, né? Quem trabalha em empresa vê que tem vários, por exemplo, a própria Polícia Federal. Quando você vai tirar seu passaporte,
Só tem um policial federal no setor, o resto é tudo uma empresa terceirizada que faz. E qual é o problema da empresa ser terceirizada? Está gerando emprego? Beleza, está gerando emprego. Só que são empregos precarizados. As empresas, as pessoas que trabalham em empresas terceirizadas, elas têm o salário menor, elas não têm todos os direitos garantidos, né? Eles podem ser demitidos a qualquer momento, diferente se ele fosse um funcionário estatal, um funcionário público, por exemplo. Então, essa onda de terceirização vem muito forte, por exemplo, nas escolas. A terceirização já chegou nas escolas, em secretaria, em limpeza, em cozinha. Eu fui diretor de escola em Vila Velha, era um inferno, porque a limpeza era uma empresa terceirizada, a cozinha era outra empresa terceirizada. Aí uma tinha umas regras, a outra tinha outras regras. Aí a prefeitura deixava de pagar. Aí, do dia para a noite, demitia todas as cozinheiras do município. Aí, quem tinha que ir para a cozinha? O diretor da escola tinha que ir para a cozinha fazer merenda, enquanto não se contrata, porque aí tem que fazer edital para contratar outra empresa. Então, isso gera vários problemas dentro dessas organizações federais, estaduais, municipais. Outra coisa que o neoliberalismo prega, planos macros de reforma, né? Essas reformas vão desde a econômica como social. Por exemplo, o governo Temer, reforma da Previdência. Todo mundo lembra a discussão que foi as mudanças na reforma da Previdência no governo Temer, né? Que aumentou a data os anos de aposentadoria para todo mundo, que mudou o cálculo de contribuição. Depois, o governo Bolsonaro, reforma trabalhista, né? Que aí precarizou mais ainda os problemas que a gente já tem trabalhistas. A lei foi mudada, foi enxugada, tirou vários direitos que a gente tinha. Então, essas reformas sempre são para piorar a situação do povo pobre, nunca para melhorar, né? E a disputa entre o público e privado. Para o neoliberalismo, é muito importante valorizar o que é privado, mostrar que o que é privado tem mais valor, que é muito melhor do que o público, né? Então, o que o dinheiro pode pagar é de mais qualidade. Você tem o SUS, mas você paga o seu plano de saúde privado, porque o hospital privado é melhor. Você quer o seu sonho é colocar seu filho numa escola particular. Por quê? Porque o ensino particular é melhor do que o público. E, por mais que possam haver índices que indicam isso, esse mercado, esse grupo neoliberal, fazer essas diferenças aparecerem, serem marcadas cada vez mais, para eles é melhor, porque ajuda a manter a hegemonia, ajuda a fazer com que eu, pobre, que ganho lá 2 salários mínimos por mês, vou querer reservar uma parcela desses meus 2 salários para investir, para pagar a educação do meu filho, por exemplo, em vez de colocar ele numa escola pública. Então, criar esse fantasma aí do que o particular, que o privado é sempre melhor, é bom para o neoliberal. E a sociedade passa a funcionar na lógica de mercado, né? Pregando a competição entre os indivíduos, né? A meritocracia, o empreendedorismo, né? Seja empreendedor de você mesmo, se você não se esforçar, trabalhe enquanto eles dormem, por aí vai. E a escola, que é o que a gente vai entrar agora, que é onde eu queria chegar com vocês, a escola começa a ser tratada como uma mercadoria, tanto a pública quanto a privada. A gente vai ver por que isso. E funciona, como diz Bourdieu, a escola passa a funcionar como aparelho ideológico do Estado. O que seria a escola funcionar como aparelho ideológico do Estado? É a escola contribuir para a manutenção dessas hegemonias, a escola contribuir para essas relações de poder desigual, né? Então, vamos ver aqui como é que esse neoliberalismo chega na educação. Então, eu preparei esse gráfico aqui para a gente pensar como que na escola a gente sente o impacto desses ideais neoliberais. Primeira coisa, o neoliberalismo... Deixa eu beber uma água. O neoliberalismo, ela prega a educação no estilo fábrica, né? Que é o que as nossas escolas são. Você tem horário para entrar, horário para sair, você tem que usar uniforme, você tem horário de comer, horário de ir no banheiro, né? Você tem que ficar em silêncio, você senta um atrás do outro. Então, todo o nosso pensamento de escola é moldado nesse ideal neoliberal de fábrica. Do mesmo jeito que a fábrica lá da Revolução Industrial funcionava, a escola funciona hoje como uma linha de montagem, né? Cada disciplina ali dentro da sua caixinha, da forma que tem que ser.
estão funcionando como linha de montagem o currículo linear. O que é o currículo linear? Essa ideia de progressão, que vai do 1º ao 9º ano, primeiro ano estuda isso, segundo ano estuda isso, terceiro ano estuda isso, as matérias, as disciplinas não conversam entre si, não dialogam, fica lá mais ou menos, cada um faz o que quer, do jeito que quer. A escola funciona como um aparelho ideológico do Estado, né? E aí, como eu disse para vocês, eles querem manter essas hegemonias, essas relações de poder desiguais. Então, a escola passa a funcionar como formação de mão de obra. Por exemplo, a primeira coisa, uma das coisas que o governo Temer fez, se você buscar no YouTube, tem a propaganda ainda, quando ele assumiu, o MEC reestruturou o manual de educação técnica e fez uma propaganda para isso. Era até um menino vestido com uma roupa tipo da década de 60, falando, não sei o quê. Por quê? Esses governos neoliberais, eles investem muito na educação técnica e tiram dinheiro do ensino superior. Por quê? Para eles, formar técnico para trabalhar no chão da fábrica é muito mais interessante do que formar seres que vão pensar, que vão pensar em reestruturações da sociedade, que vão debater questões sociais, que é o que prega a universidade. Então, o ensino técnico é aquele ensino que eu vou ali e ensino, falando de uma forma bem simples, eu vou ensinar o moleque, a pessoa a apertar parafuso. Ele não precisa pensar muito. Ele vai ter lá o técnico, a profissão que ele escolheu, tipo metalurgia. Então, ele vai aprender tudo que tem industrialmente a ver com metalurgia para ele usar no chão da fábrica, diferente de uma universidade que você vai ter outra gama de conteúdos. Então, o governo neoliberal na educação, ela pensa em fomentar cada vez mais essa educação técnica para manutenção da ideologia burguesa, para quem manda ter mão de obra barata para contratar. Né? Eu já ouvi muita gente falar que, às vezes, vai contratar alguém, oferece o salário e a pessoa não aceita. E aí já fala assim, pobre não quer trabalhar. Né? Igual minha amiga queria uma pessoa para trabalhar de cuidador para a mãe dela, mas não ia assinar carteira, ia pagar, não sei, tipo R$800 por mês, e a pessoa não aceitou. Esses pobres não querem trabalhar. Né? Ela, como burguesa, ela coloca a situação, né? Eu estou pagando, como que a pessoa não quer receber o dinheiro? Mas a pessoa não vai ter nenhum direito trabalhista, não tem um salário digno, vai ter que sair da casa dela para dormir na casa de outro. Então, não se pensa, não se preocupa com isso, né? A educação é bancária, e quem já leu Paulo Freire sabe muito bem o que é a educação bancária, né? Essa imposição de hierarquias, o aluno calado, o professor que fala, o aluno ele é um vazio que está ali para ser depositado, e nós, professores, somos o conhecimento supremo que estamos ali para iluminar aquele aluno que não sabe nada, né? Então, isso é um princípio neoliberal também. Prega o individualismo, a competição, até mesmo dentro da escola, a meritocracia, reforça muito forte o embate entre público e privado, né? A escola pública não tem qualidade, a escola privada é sempre melhor. Também trabalha na questão da privatização, né? Por exemplo, eu já disse essa questão dos setores da escola, secretaria, cozinha, limpeza, mas tem estados que já estão querendo terceirizar os professores. Por exemplo, se você pesquisar aí na internet, você vai ver que antes da pandemia, o estado de Goiás estava procurando terceirizar toda a educação pública. Por quê? Porque aí você não precisa mais efetivar professores. E quando eu terceirizo professores, eles vão receber salários menores, não vai ter plano de carreira, igual o professor de escola pública tem, não vai ter direito à aposentadoria diferenciada, igual o professor de escola pública tem. Então, essa que é a questão. E aí entrega o controle das escolas para essas organizações sociais, que chama de OS, né? São elas que iriam gerir as escolas. Tem hospitais que trabalham dessa forma. Por exemplo, aqui em Vitória, eu sei o Hospital das Clínicas é dessa forma. É uma fundação, né? Antes, o Hospital das Clínicas era federal e você tinha funcionários públicos que trabalhavam lá. Hoje já não é mais assim. É uma organização social que gere o Hospital das Clínicas. A mesma coisa é o Hospital Central aqui, que é o Hospital Estadual. A mesma coisa. Não tem funcionário público lá dentro.
quem gera é uma empresa. O IMABA aqui em Vila Velha também, começou agora, tempos atrás, que teve muito problema. Então, entrega-se esse setor público na mão do mercado, na mão do setor privado, para que ele controle. E isso eles estão querendo fazer com a educação também. E aí tem as reformas educacionais, que a gente vê aí a reforma do ensino médio, que é essa reforma nefasta, que está sendo amplamente discutida agora para ser revogada, porque, como eu disse, ela só vai ampliar os problemas sociais que a gente tem. A própria Base Nacional Comum Curricular é uma proposta de reforma que vai reestruturar toda a educação básica no Brasil, e a escola passa a trabalhar numa lógica empresarial financeira, né? Com a pedagogia da competência, pregando a qualidade total. O professor passa a ser um prestador de serviço, a educação é uma mercadoria, e, muito importante, a medição de qualidade através de testes de larga escala, que são outra questão problemática na educação brasileira, que é como é o IDEB, né, que fica ranqueando as escolas, aí fica mostrando quais são as melhores escolas públicas, quais são as piores escolas públicas, criando um ranqueamento e um racha entre as próprias escolas públicas. A Prova Brasil, a Avaliação Nacional de Alfabetização. Aqui no Estado, a gente tem o PAEBS, né, que também aprova. Então, isso são formas que eu estou tentando mostrar para vocês que o neoliberalismo chega no chão da escola e chega na nossa atuação em sala de aula, né? E esses ideais neoliberais eles vão estar fortemente divulgados dentro do documento BNCC. A BNCC é um documento de fortes ideais neoliberais. Por quê? Porque grupos do setor privado, que eu botei alguns aqui para vocês, os logos, eles infiltram, quando eu passei aquele primeiro vídeo para vocês, mostra que a BNCC teve 3 versões, né? Uma primeira versão, uma segunda, e a terceira versão que foi feita pelo CNE. O CNE é o Conselho Nacional de Educação, que você tem professores, consultores de várias universidades. Eu lembro que, na época, antes da BNCC ser promulgada, o camarada que era presidente do CNE, ele pediu demissão, porque ele não concordava com o que o governo estava fazendo. E foi exatamente isso, entregar na mão do setor privado o pensamento, a organização da educação pública. E aí essas fundações, né, que são chamados como amigos da educação, que são taxados como consultores, como a Fundação Lema, Roberto Marinho, Itaú Social, Ayrton Senna, SM, que é uma grande produtora de material didático, o Jovem do Futuro da Unicamp, o Instituto Natura, o SEMPEC, o Laboratório de Educação, a Comunidade Educativa SEDAC. Por exemplo, se vocês lembrarem, uns anos, na época que tinha aquele ministro Weintraub, estava passando a propaganda de um curso para professores de alfabetização. Esse curso de professores de alfabetização era dado por esse SEDAC, que tinha aquele negócio de alfa e beta que aparecia na propaganda. Então, aqui já é a reverberação dessa produção da BNCC, porque esse instituto ele vai e vende esse curso, que é um curso que era baseado no método fônico, né, que é um método que, no Brasil, os especialistas em alfabetização são totalmente contra, então o governo ignora isso, as universidades, contrata uma fundação, paga muito dinheiro para ela dar um curso de alfabetização aos professores do Brasil inteiro, pregando o método fônico, por exemplo, um método antigo, arcaico de alfabetizar. Então, é assim que, quando a base chega para ser discutida no CNE, esse setor privado diz, nós queremos fazer parte. E o governo, como era um governo neoliberal, que estava muito preocupado também com o mercado, com o setor privado, e pouquíssimo preocupado com a educação em si, aceita a entrada desses grupos, dos representantes desses grupos, nas discussões da produção da BNCC. E aí o presidente do CNE pede demissão e larga o trabalho do jeito que está, e aí a BNCC foi feita do jeito que foi. E aí, agora. E aí aqui eu pesquisei em diversos especialistas em educação quais são as críticas que eles têm sobre o documento BNCC, né? Então, eu dividi essa crítica em 3 aspectos. Primeiro, sobre o momento histórico. Porque a BNCC ela foi escrita num momento muito problemático da história do Brasil, que é um momento de profundo conflito social, um momento de polarização política do Brasil, né? Que é o pré-golpe de 2005 e o pós-golpe de 2016. Também, outra situação que é fruto desse neoliberalismo. A BNCC é um documento, diferente do PCN, dos parâmetros,
que tem tímida relação com direitos sociais, ações de inclusão e supressão da questão de gênero. Vocês lembram aí da mamadeira de piroca, do kit gay? Então, tudo isso estava sendo discutido nessa época. O que esse setor que estava discutindo a BNCC decidiu? Na BNCC não vai se trabalhar a questão de gênero. Não há discussão sobre gênero e sexualidade em nenhum conteúdo da BNCC. Inclusão também. Não está garantido nenhum direito à inclusão dentro da BNCC. Por quê? Isso são visões neoliberais. São essas visões desse mercado privado que quer. Outra coisa que estava sendo discutido na época, a escola sem partido, que já foi revogado, mas já tinha o projeto de lei pronto, tramitando na Câmara e muito discutido no Brasil, né? Então, são esses pensamentos conservadores, retrógrados, que vão basear as discussões da formatação da BNCC. Um outro tópico é o forte caráter conservador que esse documento tem, porque ela é fruto de uma aliança articulada entre os ultraliberais e os ultraconservadores. Então, por isso que eu tiro essa discussão de gênero. Eu vou querer que fale de gay na escola? Não pode. Quem tem que falar de sexo é a família. A escola não tem que falar de sexo, né? Porque é uma reação conservadora. Hoje, a educação era esquerdista, né? Morte a Paulo Freire. Você já deve ter escutado falar isso aí. Representa a concepção de política neoliberal e grupo de interesses privatizantes, como eu disse para vocês, porque esses grupos privatizantes entram na discussão e eles criam propostas que vão contemplar os interesses desses empresários da educação. E quais são os interesses desses empresários? A produção de materiais didáticos, não só livro didático, mas cartilha, documento, produção de softwares educacionais, a produção de formação de professores, que é uma coisa que dá muito dinheiro para essas empresas. Então, eles querem ganhar dinheiro com o governo. Eles entram na discussão da base para ganhar dinheiro. E a concepção da BNCC, como eu já disse lá no começo, ela tem esse problema, que tem essa visão idílica de direitos de aprendizagem, como se a educação fosse homogênea, todo mundo vai estudar o mesmo conteúdo, vai aprender do mesmo jeito, vai ter direitos iguais. E ela é um documento extremamente conteudista e pouco explicação de como como foi organizado. E é um documento mais preparado para gestores do que para professores, porque o PCN era um textinho pronto para o professor entender como que seria legal ele dar aula de língua portuguesa, por exemplo. Quais são os princípios para ensinar a língua portuguesa? A BNCC não está preocupada com isso. Ela tem lá o conteúdo, as competências, as habilidades, e descreve aquilo ali em tabelas, e aí cada um vai olhar aquelas tabelas e vai produzir o seu currículo local. Essa história de produzir currículos, ela precisa ainda ser vista, como está sendo aqui no Espírito Santo, por exemplo, quem está sendo convidado para discutir, porque realmente, se você pegar e copiar e colar a BNCC, você vai ter muito conteúdo para ensinar. Mas a ideia da base não é essa. A ideia da base é que cada sistema educativo se reúna e pense dali o que ele acha que é interessante para aquela região, para aquele contexto, e crie o seu currículo com a demanda. Tem até um percentual na lei da BNCC, que, se eu não me engano, são 20% de conteúdos locais que podem ser acrescidos a esses currículos, né? O resto tem que ser retirado aí da BNCC. Mas não é para copiar e colar o que está lá na BNCC. É para você... Depois a gente vai ver uma das tabelas aqui, eu vou explicar isso melhor para vocês. É para a gente retirar e montar o currículo. Ali você vai ter uma ampla gama de conteúdos e você retira o que é relevante para a sua esfera ali, para onde você está trabalhando. Então, a BNCC ela tem um caráter normativo e vai ser usado para elaborar currículos, né, para os diversos sistemas de ensino. Então, nesse sentido, a BNCC vai apresentar os conteúdos e saberes que devem ser ensinados em todas as séries e componentes curriculares do ensino fundamental, da educação infantil e do ensino médio também, não é só ensino fundamental. Beleza, terminei com vocês agora essa parte que eu trato a BNCC de uma forma ampla, geral, filosófica e tudo mais. Agora a gente vai falar do texto de língua portuguesa. O que a BNCC de língua portuguesa trata, de que ela fala, e como que a BNCC diz que tem que trabalhar a produção de texto, que é o alvo da disciplina que vocês estão estudando.
Então, um primeiro fator importante que a BNCC faz é manter a centralidade do texto, que isso vem desde os parâmetros curriculares nacionais, que foi uma grande inovação que o PCN trouxe, que o PCN diz que o objeto de ensino de língua portuguesa só pode ser o texto. Então, se você está indo para a sala de aula, dar aula de frase isolada, de separar palavras, você está dando aula de qualquer coisa que não é língua portuguesa. Porque os documentos oficiais deste país diz que o objeto de ensino que deve ser ensinado na aula de língua portuguesa é o texto. E para ensinar o texto, você tem os eixos, que é a oralidade, a produção de escrita, a leitura e a análise linguística. Então, trabalhando esses 4 eixos, tudo dentro de textos, você está dando aula de língua portuguesa. Então, o nosso objeto de ensino é o gênero textual. É a partir dos gêneros textuais que as aulas de língua portuguesa devem acontecer. E eu acho que a de inglês e espanhol também. E aí, o que acontece? Eles mantêm essa centralidade que vem lá de 98 no texto da PCN e acrescentam o trabalho de leitura e produção de texto em várias mídias e semioses. Ou seja, a BNCC, no advento do século XXI, ela traz o trabalho com tecnologias para o ensino de língua, né? O que são mídias? São essas situações que a gente tem aí, computador, internet, telefone, né? Semioses. Semioses são as múltiplas formas de criar sentido, de produzir sentido. Então, por exemplo, um texto ele pode ser multissemiótico. Quando que o texto é multissemiótico? Quando ele tem, ao mesmo tempo que ele tem a grafia, que ele tem a escrita, ele tem cor, ele tem imagem, ele tem som, ele tem vídeo. Então, é um texto multissemiótico. Por quê? Porque ele tem várias formas, várias semioses, vários modos de produzir sentido. Então, isso é a novidade que o documento traz para o ensino de língua, agregar o ensino do texto com esses aspectos tecnológicos da modernidade. Então, para entender as novas práticas sociais surgidas a partir das nossas interações com as tecnologias. Nós estamos em interação com as tecnologias o tempo todo. Nossos alunos também. Então, isso, o documento, ele ratifica que isso deve ser trazido para a sala de aula. Daí vem uma série de discussões e problemáticas que a gente tem também de trazer esse trabalho com tecnologias para a escola pública, né? Que é uma outra discussão que tem que ser travada a partir do documento. Então, a BNCC ela defende que o trabalho de língua portuguesa ela é a partir do texto e a partir das práticas de linguagem. Então, o que são as práticas de linguagem? Elas não compreendem somente métodos convencionais de leitura e escrita, por meio dos gêneros impressos, que é esses que a gente já está acostumado a ver no livro didático, que é conto, crônica, notícia, que é o que é cordel, que é o que a gente fábula, que é o que a gente já trabalha tradicionalmente na educação fundamental. Isso porque dispõe-se, nesta era, de novas formas de produzir, de configurar, de disponibilizar, de replicar e de interagir textos e informações. Inclusive, essa teoria que embasa esse pensamento, que se chama os novos letramentos, que é uma coisa que vocês precisam estudar ainda, o que essa teoria prega? Que nós somos novos sujeitos. A tecnologia em interação com a sociedade cria um novo ethos, uma nova imagem, uma nova forma de sujeito. E o nosso aluno ele deixa de ser um mero consumidor de textos, de produtos, de internet, e ele passa, no advento da tecnologia, a ser um produtor também, porque agora ele tem novas formas de produzir, de configurar, de disponibilizar, de replicar e de interagir com textos e informações a partir da internet. Então, a criação da internet, dessas ferramentas, do smartphone, faz com que a gente passe de mero consumidor de produtos, não só tecnológicos, mas a gente passa a ter a opção e a oportunidade de ser produtores. Então, a gente precisa começar a trabalhar na escola com os alunos como se eles fossem produtores de conteúdo, que é o que a teoria chama de designers, que são as pessoas que produzem a partir das ferramentas que eles têm. Então, essas ferramentas que a tecnologia traz têm que ser abraçadas por nós, professores de língua portuguesa, para que nossos alunos possam atuar como designers, como produtores de conteúdo, tanto para a internet quanto para a vida deles, né? Então, não se trata de deixar para trás esses gêneros tradicionais. Isso a base diz, você vai continuar ensinando a notícia, a reportagem, a entrevista, o artigo opinião,
charge, tirinha, crônica, conto, artigo de divulgação, etc., próprios do letramento da letra e do impresso, mas você vai contemplar também outros letramentos, que são do letramento digital, que são os gêneros digitais. Eles vão ser agregados dentro das tabelas, dentro dos conteúdos da BNCC. Então, além de eu ensinar esses gêneros que são os tradicionais do papel, eu também vou ensinar a produzir esses gêneros multimediáticos, esses gêneros multimodais, que a gente pode fazer, por exemplo, um podcast, um meme, um blog, um documentário, um remix, um clipe musical, uma peça publicitária, um tutorial. Tudo isso são gêneros que emergem dessas novas tecnologias, dessa era digital, que vão além do papel, são gêneros que vão trabalhar na questão da multimodalidade, da multissemiótica para produzir sentido e que a gente precisa trazer para a escola. E aí, a BNCC, dentro da língua portuguesa, traz um conceito muito forte, que é o conceito de multiletramento. Então, anotem isso aí, que vocês têm que estudar o que é isso. Eu vou explicar o conceito, mas é muito mais, o multiletramento é muito mais do que eu vou falar aqui para vocês. O multiletramento, o prefixo já diz multi, né? Quer dizer, os letramentos são vários, são muitos. E os multiletramentos é como se viesse assim, se a gente for fazer uma escala da teoria do letramento, você tem letramento no singular, letramentos no plural, que é uma percepção que se tem, depois você tem os novos letramentos, e depois dos novos letramentos você tem os multiletramentos. E agora estão começando a estudar os novos multiletramentos. Então, é uma teoria que ela está em constante evolução. Os multiletramentos, a partir da reunião de um grupo de pesquisadores de linguagem nos Estados Unidos, que chama Grupo de Nova Londres, em 1996, eles se reúnem e eles percebem que a nossa maneira de lidar com textos está diferente. Por quê? Devido à globalização e devido às tecnologias. A maneira que as sociedades, sobretudo as sociedades ocidentais, passaram a lidar com os textos, de não só ler e escrever, mas também de produzir e divulgar textos, elas estavam sendo influenciadas tanto pela globalização quanto pela digitalidade. Então, eles percebem que só o conceito de letramento já não dava conta. Então, eles pensam um conceito de multiletramento, que vai olhar para duas multiplicidades, que são essas que estão aqui no quadro para vocês, que é a multiculturalidade e a multimodalidade. Então, são os dois conceitos pilares do multiletramento. A multiculturalidade, o que seria isso? São as diferentes culturas em movimento dentro dos espaços, né? Seria esse espaço, tanto a sua sala de aula, quanto o seu país, quanto o seu continente. Todos os setores de nossa sociedade elas vão ter aspectos multi e interculturais, né? Então, a multiculturalidade, devido à globalização, o mundo passa a mudar de maneira acelerada. Assim, podemos observar a explosão de novas mídias, a diversidade étnica e social, as populações em trânsito e as constantes trocas que a gente tem no mundo, né? Então, isso vai influenciar o nosso pensamento, isso vai influenciar o nosso acesso à informação, isso vai influenciar as nossas formas de viver e de estar no mundo, né? E outro conceito que é muito importante para o multiletramento é a multimodalidade, que é mais ou menos sinônimo da multissemiose, que eu disse lá no início. A multimodalidade são diferentes modos de produzir significado. Então, os textos, por exemplo, esse texto que está aí na tela, ele é um texto multimodal. Por quê? Porque, além da escrita, eu tenho cores diferentes, eu tenho imagens, né? Você tem eu aí no canto da tela em vídeo falando para você. Então, isso aqui que está acontecendo nesse momento, ele é um texto multimodal. Por quê? Porque eu uso vários modos de criar significado. Eu uso a escrita, eu uso a cor, eu uso a imagem, eu uso a minha imagem em vídeo, eu uso o som da minha voz. Então, tudo isso você está, ao mesmo tempo, simultaneamente, juntando no seu cérebro aí para criar significado. Então, os multiletramentos eles vão basear na produção e leitura de texto a partir desses dois princípios, a multiculturalidade e a multimodalidade. E isso nós, como professores de língua portuguesa, a gente tem que pensar quando a gente chega em sala de aula, quando a gente vai trabalhar, tanto com a leitura quanto a produção de textos também, né? Então, os multiletramentos, de acordo com Roxane Rojo e Eduardo Moura, que são dois estudiosos da Unicamp que estudam muito esse tema,
Eles falam bem assim, que multiletramentos é um conceito bifronte. Por que ele é bifronte? Porque ele aponta, ao mesmo tempo, para a diversidade cultural das populações em êxito e para a diversidade de linguagens dos textos contemporâneos. Esses textos que nós estamos lidando hoje são textos diferentes, por exemplo, da década de 90, da década de 80, né? Que você, por exemplo, precisava ir no jornal comprar uma banca para ler. Opa, falei tudo errado. Você precisava ir na banca comprar um jornal para ler. Você assinava a revista que ia chegar na sua casa. Hoje você já não precisa fazer isso. Eu vou aqui no www Google e tenho acesso a tudo isso. Então, nossas formas de lidar com a linguagem, com a escrita, elas mudam devido a esses aspectos que eu acabei de citar para vocês. Então, ele aponta também para a diversidade dos textos contemporâneos, o que vai implicar em uma explosão multiplicativa de letramentos, que vão se tornar multiletramentos. Isto é, letramentos em múltiplas culturas e múltiplas linguagens. Isso que é o multiletramento. Então, a BNCC diz que a gente tem que trabalhar nessa perspectiva do multiletramento. Inclusive, a professora que participou, que é a Jaqueline Peixoto, que foi uma das escritoras lá da BNCC, ela é professora da Unicamp, eu estou até fazendo um curso com ela toda terça-feira sobre novos letramentos e multiletramentos. E direto ela fala sobre esse pensamento e essa concepção do texto da BNCC, né? Por que ela decidiu, junto com o grupo dela, colocar fortemente esse ideal dos multiletramentos para o ensino de língua. E aí a gente tem uma mudança de foco, não é uma mudança de foco, eu tenho até que mudar esse título, é como se fosse uma complementação, é continuar a fazer o que já fazia, porém, agregando essa visão dos multiletramentos, da tecnologia, das diferentes mídias, das diferentes semioses, né? Então, sem deixar de lado esses gêneros que a gente já conhece, que estão lá no livro didático, notícia, reportagem, entrevista, artigo de divulgação científica, eu começo a inserir os gêneros oriundos da cultura digital, né? Os gêneros textuais digitais. Aí, por exemplo, memes, GIFs, vídeo minuto, fanfics, vlogs, podcasts, e isso vão constar na BNCC como conteúdos a serem ensinados, tanto na leitura, quanto na escrita, quanto na oralidade, quanto na análise linguística. Esses gêneros digitais, eles vão aparecer ali para a gente trabalhar em sala de aula. E aí eu chego no final da aula que a gente falar como que a BNCC trata o eixo produção de texto. Como eu disse para vocês, a BNCC tem 4 eixos. Oralidade, que é uma inovação, né? O PCN, por exemplo, trata timidamente do trabalho com oralidade. O livro didático trata timidamente de como a gente tem que trabalhar a oralidade. E nós, professores, temos que nos preocupar em como trabalhar a oralidade no ensino de língua com nossos alunos. Outro eixo, análise linguística, né? Que é a gramática, a semiótica, a semântica, como que a gente trabalha isso em sala de aula. Leitura de textos e produção de textos, são os 4 eixos. Eu vou falar para vocês especificamente como a BNCC trata um eixo, que é a produção de texto. Esse trecho da aula aqui está baseado num artigo que eu posso mandar para vocês, para vir botar na sala. Já estava lá, quando eu pensei a disciplina, esse artigo estava lá, não sei se está na sala, depois eu vivi, olha, que é o texto da Denise Lino de Araújo e da Maria Célia Nascimento, de 2018, que elas falam sobre a programabilidade do ensino de produção textual escrita na BNCC. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Por quê? Porque a BNCC pensa o ensino de produção de texto por meio da programabilidade. Vamos ver o que é isso aqui. Então, a BNCC de língua portuguesa assume uma perspectiva de progressão. Os conhecimentos eles vão sendo ensinados progressivamente, do menos complexo para o mais complexo, do mais fácil para o mais difícil. Esse é o ideal que atravessa a BNCC em todas as disciplinas. Então, você começa, vamos pensar aqui em produção de texto. Eu vou começar dos gêneros textuais mais simples, como, por exemplo, uma lista de supermercado, um bilhete, para os gêneros textuais mais complexos, como um artigo de opinião, uma carta argumentativa, a produção de um documentário, né? Então, essa é a ideia de progressão, por isso que é programabilidade. E a programabilidade vai das regularidades às irregularidades e dos usos mais frequentes aos menos habituais e mais complexos. E aí você tem aqui dentro da língua portuguesa, aqui do nosso lado direito, como que a BNCC se organiza.
todos os tópicos vão partir de práticas de linguagem. O que são as práticas de linguagem? São as práticas sociais em que envolve a leitura e a escrita, tá? São os gêneros textuais, são os textos. Depois você passa para os campos de atuação, que eu vou mostrar para vocês detalhadamente. Mas o que são os campos de atuação? É um nome diferente para as esferas discursivas de Bakhtin. O Bakhtin diz que os gêneros eles se organizam nas esferas discursivas. Você tem a esfera jurídica, a esfera religiosa, a esfera jornalística. Cada esfera dessa vai ter os seus gêneros que são comuns a essa esfera. Então, por exemplo, a esfera jornalística, eu tenho gêneros que são comuns, como notícia, reportagem, editorial, artigo de opinião, charge. Então, a BNCC traz essa ideia bakhtiniana e chama de campos de atuação para organizar o estudo dos gêneros textuais dentro da língua portuguesa. Depois vem os eixos, que é esse que eu falei. Então, eu tenho lá o campo de atuação, que vai me dizer qual é o gênero, quais são os gêneros que eu vou ensinar. Depois, esses gêneros vão ser ensinados a partir dos eixos. Como é que eu ensino a análise sintática, análise linguística a partir desse gênero? Como é que eu ensino leitura a partir desse gênero? Como é que eu ensino oralidade a partir desse gênero? Como é que eu ensino produção de texto a partir desse gênero? E aí tudo isso vai ter os objetos de conhecimento. Os objetos de conhecimento são os conteúdos. Então, eu tenho que ensinar textualidade, eu tenho que ensinar sujeito, eu tenho que ensinar revisão de texto, né? É o que eu estou lembrando agora. Mas os objetos de conhecimento são os conteúdos, e as habilidades é o resultado final. O que a gente espera que o aluno aprenda a partir desse trabalho progressivo todo aqui. Então, coloca isso. O ensino da BNCC está embasado na programabilidade, na progressão do menos complexo para o mais complexo. E isso vai acontecer na produção de texto também. Então, vai se iniciar lá desde da educação básica do primeiro ano, pelas práticas comuns à linguagem, chegando ao que o aluno deve desenvolver na sala de aula, as habilidades. Então, o documento indica que o ensino de língua portuguesa vai partir das práticas de linguagem que os alunos já vivenciam pelos jovens, para ampliação dessas práticas em direção às novas experiências, de modo que possibilite a reflexão acerca dos usos que faz da língua. Isso aqui não é novidade. Por exemplo, a teoria do letramento, ela já traz essa ideia de que o ensino na escola deve ser a partir da prática social. O que são práticas sociais? É a nossa maneira de viver em sociedade. São as ações que a gente tem no nosso cotidiano. Então, por exemplo, dar uma videoaula é uma prática social. Estudar para a prova é uma prática social. Pagar uma conta é uma prática social. Protestar é uma prática social. Dar aula é uma prática social. Ir para a escola é uma prática social. Ir para o baile funk é uma prática social. Então, a nossa sociedade, as nossas ações de sociedade, elas se organizam a partir desses hábitos, dessas práticas que a gente tem. E aí, o letramento diz que, para a gente ensinar leitura e produção de texto, o professor ele deve sempre partir de uma prática social concreta. Então, para eu ensinar um gênero textual, eu tenho que pensar numa prática, para não chegar para o aluno e falar, escreve um texto. Não, eu vou pensar qual gênero que eu quero ensinar. Eu quero ensinar uma carta, não sei, um e-mail, vamos colocar assim, um e-mail. Então, eu vou pensar em que contexto que se escreve e-mail. Hoje em dia, antigamente, a gente escrevia e-mail um para o outro, hoje a gente não escreve mais. Então, o e-mail virou uma coisa mais corporativa, que trabalha dentro de escola, de empresa e tudo mais. Então, para eu propor uma produção de texto do gênero e-mail, eu tenho que pensar nessa prática social, nesse contexto. Então, eu vou pensar com meus alunos, vou discutir com eles o contexto em que, por exemplo, o chefe quer demitir um setor inteiro da fábrica. E ele precisa escrever um e-mail justificando essa demissão. Então, aí eu já estou dando a prática social para o aluno. É a partir dessa prática, que no caso é fictícia, né? E aí o Schunelli e o Dawes, que são dois estudiosos também da produção de texto, eles defendem a ficcionalidade do ensino do gênero. Né? A gente pode partir de situações fictícias, como essa que eu inventei, ou a gente pode partir de práticas sociais concretas. Por exemplo, vamos supor que na rua da escola tem um valão descoberto, que está dando muito mosquito, mau cheiro na hora da aula. Né? Então, aqui eu tenho um problema e eu preciso desenvolver uma prática social que seria protestar.
Então, eu posso organizar com meus alunos o gênero protesto, onde eu vou fazer com meus alunos cartazes, faixas, gritos de ordem, e vou lá para frente do valão ficar gritando com eles. Ou eu também posso ensinar o gênero ofício, em que eu vou oficiar a prefeitura o problema que a escola está vivenciando por causa daquele valão aberto. Vocês estão entendendo isso? Então, sempre o ensino do gênero tem que partir dessa prática social, dessa prática de linguagem, seja ela concreta ou fictícia, tanto faz. Você vai ver a demanda que a sua escola e a sua sala de aula está te oferecendo, e aí qual o gênero que se liga a essa esfera para você poder trabalhar. E aí, como eu disse para vocês, a BNCC vai trabalhar nesse sentido de campos de atuação. Prestem atenção nisso. Os campos de atuação são as formas que a BNCC criou para dividir os gêneros ao longo da educação básica toda. Como eu disse, os campos de atuação são um novo nome para as esferas discursivas de Bakhtin. Eu disse para vocês que cada esfera discursiva vai ter os seus gêneros próprios. Aí deu o exemplo da esfera jornalística, que vai ter os seus gêneros próprios ali da esfera jornalística. A BNCC dá nomes para esses campos de atuação, por exemplo. Desculpa, tem uma explicação antes aqui. Os campos de atuação, eles passam a ser entendidos como uma escolha política que é realizada por quem elaborou o documento, né, para poder agrupar essas práticas, agrupar esses gêneros. Então, eles são uma inovação em relação aos PCNs, por exemplo, que não tratavam o ensino desse jeito, a partir das esferas discursivas, a partir desses campos de atuação. E vão se mostrar como um espaço de materialização das práticas de linguagem no âmbito das esferas discursivas. Vamos ver aqui, por exemplo, um dos campos de atuação é a vida cotidiana, que vai aparecer lá nas séries iniciais. Então, você tem esse campo de atuação da vida cotidiana, que aí pelo nome a gente já entende o que é, e aí você vai ter os gêneros que vão estar para você ensinar dentro desse campo de atuação. Por exemplo, um bilhete, uma conta de luz, uma lista de supermercado, uma ligação telefônica, uma conversa de WhatsApp. Isso são tudo gêneros que vão circular em torno desse campo de atuação. Depois, outro campo de atuação, práticas de estudo e pesquisa. E aí você vai ter os gêneros que circulam, por exemplo, relatório, gráfico, experiência, experimento, né? Por aí vai. O campo de atuação jornalístico midiático. Presta atenção. O campo de atuação vida cotidiana só tem do 1º ao 5º ano, não vai ter do 6º ao 9º. E o gênero jornalístico midiático só tem do 6º ao 9º, não vai ter no 1º ao 5º. Tá? Jornalístico midiático vai trazer esses gêneros que eu já falei. E o outro campo, o campo da vida pública, que aí entra esses documentos mais oficiais, como petição, relatório. Alguns gêneros vão estar em interface com mais de um campo de atuação. Os gêneros eles não são exclusivos de um campo de atuação. Eles podem estar tanto em um quanto em outro, isso não tem problema. E um outro campo, o último aqui, é o artístico-literário, que aí vai entrar os romances, os contos, as crônicas, as novelas, e por aí vai. Aí eu preparei esse mesmo quadro, porém dando exemplo de gêneros para vocês. Então, por exemplo, gêneros que circulam na esfera no campo de atuação da vida cotidiana. Agenda, bilhete, lista, recado, aviso, convite, carta, cardápio, diário, receita, regras, que giram em torno das práticas. Esses gêneros que vão estar em vermelhinho aqui são gêneros que já estão mais no campo da tecnologia, que são mais virtuais, gêneros textuais virtuais, que vão aí estar imbricado com esses gêneros da letra, do papel, né? Então, você tem práticas de estudo e pesquisa, relato de experiência, gráficos, verbetes, apresentação oral, palestra, mesa redonda, debate, artigo científico, ensaio, infográfico, que você já depende de multimodalidade para poder criar, esquema, vídeos de divulgação, verbete de dicionário, relato multimediático de campo, documentário, cartografia animada, podcast, está faltando um negócio digital colaborativo, eu não sei o que é. Outro, por exemplo, na esfera jornalística mediática, no campo, né? Notícia, reportagem, reportagem multimediática, fotoreportagem, fotodenúncia, artigo de opinião, editorial, resenha crítica, crônica, comentário, vlog, meme, charge digital, remix, anúncio, propaganda, jingle, spot. Da vida pública,
Nota, notícia, reportagem, ó, veja, notícia está tanto na vida pública quanto está aqui também no jornalismo midiático. Isso não tem problema, porque o gênero ele é plástico, ele serve a vários propósitos comunicacionais, então ele pode estar tanto numa esfera, tanto no campo quanto outro. Então, carta do leitor, comentários, sites, campanhas de conscientização, abaixo-assinado, carta reclamação, regras, regulamento. Do campo artístico literário, lenda, mito, fábula, conto, crônica. Ó, crônica está aqui no jornalístico, mas está aqui no artístico literário também. Biografia, canção, poema, poesia visual, cordel, quadrinho, tirinha, charge, cartoon, teatro, romance, audiobook, podcast. Então, por exemplo, esses gêneros aqui, eu fui correndo as tabelas da BNCC e fui tirando e colocando, organizando aqui para a gente olhar. Na verdade, nem preciso organizar, porque a BNCC já vem dividida. Você tem lá vida cotidiana, você tem todo o trabalho dentro desse campo. Práticas de estudo e pesquisa, você tem todo o trabalho dentro desse campo, quais são os gêneros que você vai ter que trabalhar. Então, eu fui lá e pincelei e botei aqui para a gente ter uma ideia. Então, é assim que a BNCC se organiza para trabalhar com os textos, para trabalhar com gêneros no ensino de língua portuguesa. Tá? Aí, aqui eu trago uma tabela para a gente ver como é que fica lá na BNCC o texto real. Você tem aqui, ó, esse artigo que eu peguei para usar essa aula, que eu mostrei lá no começo, das professoras, elas pegam o campo, exatamente esse campo, práticas de estudo e pesquisa, para fazer uma análise. Elas olham quais são os gêneros que tem, a quantidade, aí dizem que é muito, aí mostra essa questão que do sexto ao nono ensina o gênero tal, no sexto e sétimo ensina um gênero, no oitavo e nono ensina um gênero mais complexo, para mostrar que tem essa progressividade, né, que vai progredir. Então, aqui, por exemplo, é uma das tabelas. Você tem aqui, ó, campos de prática e estudo. Deixa eu ver se não vai aparecer. Aqui embaixo eu tenho o eixo produção de texto. Então, o que eu tenho que trabalhar? Os conteúdos, ó, consideração das condições de produção, estratégia de escrita, textualização, revisão e edição, estratégia de produção, e aqui continua embaixo. E aqui, nas habilidades, que aparecem os gêneros, dentro do texto das habilidades, aparecem os gêneros que a gente tem que trabalhar. Vejam bem, o gênero não vem, todo o conteúdo dentro da BNCC não vai vir numa lista. O conteúdo vem em textos das habilidades. Dentro das habilidades, você vai pincelar quais são os gêneros que você tem que trabalhar para atender o trabalho dentro desse campo, em produção de texto, em leitura e tudo mais. Então, a habilidade, por exemplo, aí tem esses códigos aqui, por exemplo, EF, estão vendo aqui no meu lado, você tem habilidades embaixo, do lado direito. Ó. EF é porque é uma habilidade do ensino fundamental que serve 6/9, sexto ao nono, LP, língua portuguesa, e 35 é o número da habilidade. Então, esses códigos aqui vão ter em todas as disciplinas. Tá? Por exemplo, matemática vai ser EF69, MA 35, vai mudando. Se for para o ensino médio, vai começar EM, né? 1 a 3, por exemplo, só um, que é só do primeiro ano, aí tem a disciplina e o número da habilidade. Então, essa habilidade é a habilidade 35 de língua portuguesa. O que fala? Ó? Veja bem, ó, planejar textos de divulgação científica a partir da elaboração de esquema, então aqui já aparece o primeiro gênero, esquema, que considere pesquisas feitas anteriormente de notas e síntese de leitura, outro gênero, notas de leitura, registros de experimento, outro gênero, ou estudo de campo, outro gênero, produzir, revisar e editar textos voltados para a divulgação do conhecimento e de dados e resultados de pesquisa, tais como, aí vem, artigo de divulgação científica, artigo de opinião, reportagem científica, verbete de enciclopédia. Veja bem, agora vem, ó, verbete de enciclopédia digital colaborativa. Então, você tem, ao mesmo tempo que você tem o gênero da letra e do impresso, logo depois vem o gênero digital, que aí você vai fazer um verbete agora, tipo na Wikipedia, por exemplo. É um verbete digital colaborativo. Infográfico, relatório, relato de experimento científico, relato multimediático de campo, tendo em vista os contextos de produção que podem envolver a disponibilização de informações e conhecimentos em circulação em um formato mais acessível, e por aí vai. Aí aqui embaixo, na lista de baixo, na 36, vai ter outros gêneros. Ó. 36, produzir, revisar e editar textos voltados para a divulgação do conhecimento de dados e resultados de pesquisa, tais como artigo de divulgação científica,
verbete, enciclopédia, infográfico, infográfico animado, que não tinha em cima, agora tem, infográfico animado, podcast ou vlog científico, relato de experimento, relatório multimediático de campo, dentre outros, considerando o contexto de produção. Então, não só basta o que eles já listam, ainda fala aqui, dentre outros, pode ter mais, que vai de acordo, vai variar com o contexto de trabalho do professor. Né? Aqui embaixo vai ter mais, você tem vlog científico, vídeo 1 minuto, programa de rádio, podcast, que não tinha, né, programa de rádio, por exemplo, não tinha aparecido até então. Então, os gêneros vão sendo lançados dentro das habilidades. Então, o professor tem que ler a habilidade para daqui, o professor não, né? Quem vai elaborar o currículo, ele tem que ver dentro dessas habilidades aqui quais são os gêneros que vai ter que ter lá no livro didático, que vai ter que estar lá na matriz curricular que o professor vai ensinar, né? Então, essa ideia de habilidades, elas vão se referir às ações de planejar e produzir gêneros relacionados a esse campo, que é o campo de práticas de estudo e pesquisa e divulgação científica. Então, todos esses gêneros que eu li para vocês, como eu já tinha mostrado, eles giram em torno desse campo de práticas de estudo e pesquisa e de divulgação científica. Aqui, essas tabelas que eu vou mostrar foram que as professoras do artigo, está no artigo das professoras. O que elas fizeram? Elas pegaram isso que eu acabei de ler para vocês, porque a BNCC vem com essa divisão também. Você tem uma tabela igual essa aqui, que é um bloco geral do 6º ao 9º ano, estão vendo aí em cima? E depois você vai ter uma subdivisão. Você vai ter uma subdivisão de 6º e 7º ano, que aí vem as competências e habilidades do 6º e 7º ano, e depois vem uma outra tabela, outras tabelas, do 8º e 9º ano com as habilidades dos 8º e 9º anos. Aqui, o que elas fizeram? Elas pegaram essa tabela que eu mostrei para vocês agora e fizeram a divisão da quantidade de gêneros. Quantos gêneros são específicos do letramento da letra, né, que são gêneros impressos, e quantos gêneros são considerados multimediáticos e multissemióticos. Então, elas listam aqui, que são 10, que eu já li para vocês, não vou ler de novo, são 10 da letra isso no bloco de 6º ao 9º ano, que foi esse que a gente acabou de ver. Se a gente pegar o bloco só do 6º e 7º, vão aparecer outros gêneros. Se você pegar, além desses, se você pegar o bloco do 8º e do 9º, vão aparecer outros gêneros além desses também. Então, elas fazem a divisão e mostram que tem a sugestão de 10 gêneros do letramento da letra e 8 gêneros que elas chamam de multimediáticos. Então, elas fazem essa pincelada, elas começam a criar os dados da pesquisa delas. Então, elas dizem assim que os objetivos de conhecimento e a seleção dos gêneros postos nesse campo subjazem a produção textual escrita como uma atividade complexa devido a 3 fatores. Isso aqui está no artigo das professoras. Eu mantive aqui, mas eu não concordo com esses 3 fatores que elas estão colocando no artigo quando a gente pensa no ensino de produção textual, que é o que vocês estão estudando. Eu não concordo com o que elas colocam no artigo e eu vou mostrar para vocês. Elas colocam que a BNCC mostra que a produção de texto na escola é uma atividade complexa. Aqui elas estão colocando como se fosse assim, isso vai criar dificuldade para os professores. Mas você, professor que está se formando, professor de língua portuguesa, saiba que ensinar a produção de texto na escola é, sim, uma atividade complexa, que vai te demandar leitura antes, durante e depois de sugerir a atividade, né? Vai te demandar tempo, porque você não vai chegar só na sala de aula e falar, escreve uma carta. Não, tem todo um trabalho antes de escrever a carta, tem todo um trabalho depois de escrever a carta. Então, produzir texto, anota isso aí, produzir texto na escola é, sim, uma atividade complexa. E ela diz que isso tem 3 fatores. O primeiro fator que a BNCC traz, elas acham como negativo, é a quantidade elevada de gêneros pertencentes às esferas da mídia impressa e multimediática, totalizando 18 gêneros, que é essa tabela que elas mostraram agora. Pensa bem que esses 18 gêneros é só de um campo de atuação. Você tem 4 campos de atuação que vão sugerir mais outros gêneros para serem produzidos. Porém, o que essas professoras não estão levando em conta quando escrever isso aqui é que não é para se ensinar todos os gêneros que estão ali. Quem for produzir o currículo do município, o currículo do estado, o currículo daquela escola particular, ela vai escolher dentre aqueles gêneros qual que para ela tem de melhor as habilidades que ela quer desenvolver na escola dela.
qual daqueles gêneros que ela acha melhor para contemplar o ensino daquele campo de atuação. Nenhum professor tem que sair ensinando todos aqueles gêneros que estão escritos ali. Portanto, eu não concordo com isso que elas estão colocando, que a BNCC traz uma quantidade elevada de gênero para se ensinar. Aqueles gêneros que estão ali, que eu li para vocês, eles não são para ser todos ensinados. É para ser pincelado, é para ser retirado dali para ser feito o currículo. O segundo aspecto que elas colocam, para dizer que a produção de texto é considerado como complexo, é que a orientação da BNCC é para a produção processual, ou seja, além de ensinar o gênero, você vai ter que ensinar estratégias de textualização, revisão e edição, o que exige mais trabalho por parte do aluno e do professor. E daí? A gente vai para a escola para trabalhar, o aluno vai para a escola para aprender, a gente vai aprender também. Então, tem que demandar trabalho, sim. A produção de texto ela tem que prever essas etapas de textualização, de revisão, de reescrita. Se é um texto multimediático, eu tenho que editar esse texto, eu tenho que preparar ele para ser publicado. Tem um artigo meu que está no livro que a professora Ilione lançou, eu escrevi um dos artigos, e aí eu fiz esse gráfico sem vergonha lá, que hoje eu me envergonho dele porque eu aprendi a fazer gráficos melhores. Que é o que eu digo lá nesse artigo, eu defendo que a produção de texto na escola ela tem que ser encarada como um processo. E esse processo tem essas etapas aqui. Ó. Primeiro, a preparação da escrita, em que eu vou criar um contexto, eu vou mostrar a funcionalidade do gênero, a funcionalidade comunicativa daquele gênero, vou ensinar as características daquele gênero, por mais que a gente sabe que as características do gênero elas são relativamente estáveis, eles têm umas determinadas características, didaticamente é interessante a gente mostrar para os alunos. Depois que eu preparei esses alunos para a escrita, eu crio o contexto, a prática, eu parto da prática social ou da ficção dessa prática, e eu sugiro a escrita dos alunos. Então, eles escreveram gênero, eu vou sentar e vou corrigir esses textos. Eu posso eu mesmo corrigir, eu posso fazer uma correção em sala de aula, uma correção coletiva, um aluno corrige um do outro, não sei, você vai ver qual é o seu método de correção apropriado, mas tem que haver uma correção. O texto que o aluno produz, eu não posso socar lá no meu armário, enfiar na minha gaveta e deixar para lá. Não, esse texto ele tem que ser corrigido, tem que dar uma devolutiva para o aluno. Corrigir o texto, o aluno vai ter uma oportunidade de reescrever o seu texto, de olhar de novo para aquele texto como um outro escritor, que já não é mais aquele primeiro escritor, agora é um outro. Por quê? Porque ele vai escrever a partir das observações que você, professor, leitor experiente, colocou lá no texto dele. Porque a correção de texto vai muito além de você corrigir ortografia, de você corrigir concordância, regência. Não, você tem que dar toque para os alunos, né? Melhora aqui, acrescenta isso, tira isso, rever esse parágrafo aqui, né? Então, essas sugestões que você dá na correção, o aluno parte para a reescrita. Depois que o aluno reescreve o texto 1, 2, 3, não sei quantas vezes você vai achar necessário, você tem que fazer a circulação desse texto. Porque o texto que o aluno produz também não é feito para morrer ali no caderno. O texto é uma coisa viva. E quando você encara o ensino de produção de texto como um processo, igual está aqui, como as próprias autoras disseram, isso vai te dar muito trabalho para você deixar esse texto guardado. O texto tem que circular. Então, o que eu proponho nesse artigo? Aqui, no momento da escrita, quando eu crio a situação para meus alunos escreverem, eles já vão escrever sabendo como que esse texto vai circular. O que seria essa circulação? Então, vamos, por exemplo, dizer que a gente vai produzir um jornal na escola. Então, eles vão escrever notícias, que eu vou fazer um jornal que eu vou hospedar na página tal da internet. Então, a circulação do texto é hospedar aquele jornal numa página da internet. Ou a gente vai fazer convites para palestras sobre dengue, que vai ter aqui na escola, e a gente vai distribuir. Por exemplo, que eu lembrei agora, quando eu dei formação para professoras de 1º ao 5º ano, eu estava conversando com elas sobre produção de texto, né? Antes de eu explicar isso aqui, aí uma professora do 3º ano deu um exemplo muito interessante disso tudo que eu estou falando aqui para vocês. Ela disse que chegou na sala de aula, e um aluno falou bem assim, professora, hoje é aniversário de fulaninha. Ela, nossa, que legal, então hoje nós vamos fazer cartão de aniversário para fulaninha. Então você tem a prática social aí, que é o aniversário, e a prática social de dar cartões de aniversário, por exemplo.
Então, ela foi para o quadro, ensinou como é que faz o cartão, mostrou tudo. Os alunos produziram os cartões e, no final, esse texto circulou. Por quê? Porque o texto foi entregue para aniversariante. Quando eu já mostro para o aluno como o texto vai circular, o aluno ele sabe, ele vai ter a oportunidade de saber quem vai ser o seu provável leitor. E quando eu sei quem vai ser o meu provável leitor, dentro da área de língua portuguesa, o nosso objetivo, né, um dos objetivos do ensino de língua portuguesa, é ampliar a competência linguística, a competência discursiva dos alunos. Então, quando eu vou produzir um texto que eu já sei quem vai ser o meu provável leitor, eu tenho a oportunidade de modular, de moldar o meu discurso de acordo com esse leitor. Então, eu sempre, quando eu proponho uma produção de texto, eu também tenho que dizer como que o texto vai circular. A gente vai distribuir esses convites na comunidade. A gente vai pregar no mural da escola. A gente vai fazer o protesto com as faixas, você vai usar os cartazes, a gente vai usar na passeata lá na Avenida Vitória, por exemplo. Então, sempre tem que ter essas etapas que eu coloco aqui. Então, por isso que eu acho que a produção de texto é processual na escola, é complexa, sim, dá trabalho, sim, e é a partir dela que a gente tem que trabalhar. Tá? Então, não concordo também com esse tópico 2. O tópico 3 que elas colocam é que o fato de que todos os 18 gêneros listados para o bloco geral servem para divulgar resultados de pesquisa, uma pesquisa científica que gera dados, os quais precisam ser divulgados. Aqui emenda as duas últimas coisas que eu expliquei. Realmente, o que é produzido tem que ser divulgado, o professor tem que pensar formas de divulgação. Por exemplo, eu tenho uma professora que fez um curso comigo, que ela fez uma campanha sobre gordofobia na escola, no curso de formação que a gente estava trabalhando sobre letramento crítico. E aí, os alunos produziram uma campanha publicitária contra a gordofobia na escola. E aonde que ela circulou esses textos que os alunos produziram? No Instagram da escola. Então, ela foi lá no Instagram da escola e publicou as propagandas que os alunos faziam, a campanha contra a gordofobia. Então, aí ela fez todo o processo de produção e circulou o texto e disse para os alunos desde o início: o texto de vocês vai ser colocado no Instagram da escola. Eles sabiam. Então, sempre que você propuser uma produção de texto na escola, saiba que esse texto, e se eu souber um dia que você está fazendo o contrário do que eu falei, eu vou puxar seu pé. A produção de texto, ela não pode morrer no caderno do aluno. Você precisa circular. Você precisa mostrar para o seu aluno e para a comunidade escolar o que o seu aluno está produzindo, o que está sendo feito em sala de aula. Então, também, e como eu já disse, os 18 gêneros, os alunos não vão produzir aqueles 18 gêneros. Tá? Eu não sei o que elas estavam pensando na hora que elas escreveram esse artigo, mas aqueles 18 gêneros não é uma lista que tem que ser seguida de cabo a rabo. Não, é para eu olhar dali e pincelar quais são os mais importantes para ser trabalhado. E aqui são, para finalizar, são quadros que elas montaram para mostrar como que se dá a progressividade, essa ideia de partir de gêneros menos complexos para o mais complexo. Então, você tem aqui, ó, isso aqui é o que eu disse para vocês. Aí elas pegaram do bloco do 6º e 7º ano. Aquela primeira tabela que eu mostrei era do 6º ao 9º. Agora ela vai pegar duas tabelas, que é 6º e 7º, e a próxima que eu vou mostrar, 8º e 9º. Então, aqui no eixo produção de texto, qual que é o conteúdo? Estratégia de escrita, ensinar textualização, revisão. E aí, quais são as habilidades? Divulgar dados de pesquisa por meio de apresentações orais, painéis, artigos, divulgação verbete, produzir resumos. Então, aqui você tem a metodologia indicada, a produção escrita como processo, como eu já disse para vocês agora, né? Eu vou textualizar, eu vou corrigir, revisar, editar e publicar esse texto, né? Você tem aqui, traz a divulgação de pesquisas por meio de gêneros orais, como eu disse para vocês, essa é uma novidade muito bacana que a BNCC de Língua Portuguesa traz, que vai ampliar a noção de produção textual, porque muitas vezes a gente acha que produção de texto é só escrita, mas a oralidade, os gêneros orais, você também vai estar produzindo texto com os alunos. Tá? Produção de podcasts, aqui, por exemplo, né? Desses gêneros todos que lista na tabela de 6º ao 7º ano, só o podcast que é próprio da esfera multimediática. E aqui, por exemplo, ela sugere a produção de resumos. A BNCC, no 6º e 7º ano, dentro do campo de divulgação científica, ela propõe a produção de resumos. E aí agora a gente pega a tabela do
oitavo e nonos anos, que é a mesma coisa, produção de texto, divulgação científica, mesmo objeto de conhecimento, né, que é textualização, revisão e edição. E aí, qual a habilidade? Divulgar o resultado de pesquisas por meio de apresentações orais, verbete de enciclopédia colaborativa, reportagem, blog, vídeos de diferentes tipos. Produzir resenhas a partir das notas e esquemas feitos. Então, você tem aqui, ó, como eu disse, vai ampliando, né, essa noção de progressividade, do mais fácil para o mais difícil. Então, na tabela de sexto e sétimo ano, a gente viu a presença só de um gênero multissemiótico, multimediático. Aqui você já vai ter a ampliação de uso de tecnologia com a proposição de mais gêneros dessa esfera multimediática, né, como reportagem, divulgação, enciclopédia colaborativa, vídeos de diferentes tipos. E aqui avança, vai pedir para produzir resenhas. A produção do gênero resenha, ela vai requerer outras capacidades de apreciação e réplica, pois o aluno ele vai escrever um texto no qual precisará descrever ou avaliar uma obra, diferente de um resumo. Então, é como se a produção de texto ela passa a ser encarada como uma atividade processual que vai envolver essas fases de textualização, revisão, edição. Depois, parece ser adequado falar em complexidade. Por quê? Porque o aluno vai do sexto ao sétimo. No sexto e sétimo, ele vai produzir menos gêneros digitais e ele vai produzir um resumo, que é um gênero um pouco mais simples do que a resenha que ele vai produzir no oitavo e nono ano, por exemplo. Por isso que ela fala que a produção de texto na BNCC ela trabalha com o critério da complexidade e da programabilidade, porque tem esse escalonamento, que vai partir sempre do mais simples para o mais complexo. Então, a gente vê, né, que o resumo ele vai mobilizar dos alunos uma capacidade de sumarização e síntese e buscar as informações relevantes. A resenha, além dessa capacidade de sumarização e síntese, vai pedir também a capacidade de apreciação, de réplica, vai exigir avaliação, vai precisar entrar a voz do aluno, a crítica dele sobre esse objeto que ele está resenhando. Então, é como se fosse um passo a mais, uma dificuldade a mais para produzir esse texto. Então, a BNCC ela trabalha a produção de texto nesses critérios de progressividade, de programabilidade, de complexidade. E aí, finalizando, né, resumindo tudo o que eu falei, eu trago 5 tópicos para a gente finalizar a aula e pensar durante a disciplina, pensar durante a sua formação no curso de letras e continuar pensando quando você for para a sala de aula também. Então, primeira coisa, qual a função da BNCC, né? É ser a referência nacional para a formulação de currículos de redes escolares. E a gente precisa pensar como esses currículos regionais estão sendo produzidos, por quem eles estão sendo produzidos, que ideologias que esses currículos estão defendendo, que hegemonias esses currículos estão querendo manter, que materiais didáticos estão sendo produzidos a partir desses currículos. Então, tudo isso a gente tem que pensar, né? Outra coisa, a BNCC defende que pode vir a minimizar as desigualdades educacionais e sociais, porque o currículo vai ser homogêneo, todo mundo vai aprender a mesma coisa, do mesmo jeito. Então, eu pergunto, quem vai garantir isso? Que a desigualdade vai diminuir? Né? É possível diminuir a desigualdade e conseguir equidade por meio de um documento principalmente que foi forjado do jeito que eu expliquei para vocês que foi forjado, e que não passa de uma canetada de um governo golpista que foi lá no final do seu mandato e publicou um documento sem responsabilidade nenhuma com a educação? Depois, o terceiro, né, que elas dizem que tem um repertório extenso de gêneros, que vai dificultar o trabalho com a concepção de produção de texto como processo. E aí eu pergunto, todos esses gêneros são para ser trabalhados? A BNCC é uma lista de conteúdo para ser seguida à risca? É isso que precisa chegar nas escolas, é isso que precisa chegar nos sistemas de educação. A BNCC ela é uma base, ela é uma referência. Ela não é para ser seguida, para ser ensinado 100% do que está ali. Não, eu tenho que montar o meu currículo. Isso aconteceu muito aqui em Vila Velha, né? O meu amigo era diretor de escola, ele me chamou, ele tinha recebido um e-mail da secretaria que era a base de Vila Velha, o currículo de Vila Velha. O que era o currículo de Vila Velha que eles mandaram? Eles copiaram e colaram as tabelas da BNCC e mandaram para as escolas. E aí estava todo mundo louco, vendo aquele monte de conteúdo. Então, estava errado, eles tiveram que refazer, que repensar, né? Quarto ponto, sugere a produção de texto a partir de atividades contextualizadas com as práticas sociais. Então, o PCN já previa isso, né?
quando ele abordava o ensino de língua a partir de uma perspectiva enunciativa discursiva, né? Partindo dos contextos de enunciação, partindo das situações, das práticas sociais. E, por último, são as autoras desse artigo que fala que a BNCC parece considerar o aluno como um futuro influenciador digital. Elas colocam isso como se fosse negativo. Eu vejo isso como positivo. Se a gente hoje, na contemporaneidade, nesse século que a gente está, a gente estiver formando alunos que vão ser influenciadores digitais, a gente está cumprindo um papel importante para a sociedade, né? E será que esse é o único papel da escola para o ensino da escrita? Não já passou da hora da gente trazer essas novas mídias e essas novas tecnologias para as salas de aula? Então, são essas indagações que eu deixo para vocês, e eu termino minha fala, não sei quanto tempo eu gastei, aí são minhas redes sociais, se vocês quiserem entrar em contato. Um beijo para vocês e muito obrigado pelo convite. Gente, boa noite mais uma vez, né, para o povo que foi Demorei. chegando no meio do caminho. Eu quero agradecer demais ao professor André. Eu estou muitíssimo satisfeita com o que aconteceu aqui hoje, porque eu aprendi muito, André, muito mesmo. Revi, Eu também. inclusive, algumas práticas minhas, pensei nos meus planejamentos que eu ainda preciso melhorar em muita coisa. Coisas que Todos estão nós. planejadas desde o início do semestre que eu estava pensando até aqui, gente, não vai dar certo, mas o que eu vou fazer? Não vai dar certo. E aqui nessa aula eu tive algumas respostas legais para poder modificar, né? Coisas que eu já sabia que não iam caminhar bem, eu já estava sentindo isso, né? E a gente vai percebendo isso no processo também, isso é muito bacana. Sim. Então, eu fui extremamente contemplada e eu espero também que os meus alunos, né, neste semestre também tenham se sentido da mesma maneira. E eu acho até que, né, por muitos não conhecerem quase nada, né, de acordo com a tua pergunta no início da aula, né, eu acho que foi muita informação, mas muita informação valiosa, desde a da questão histórica, né, da concepção aí da base, até mesmo a análise, né, detalhada que você propôs aqui para a gente. E eu quero agradecer demais, então, primeiro ao professor André, mas eu não posso terminar essa aula sem agradecer a Emiliane, que está desde o início, né, traduzindo, fazendo a interpretação. Muito obrigada, Emiliane, eu imagino que não deve ser fácil, ela está sem parar praticamente, né, trazendo aí a contribuição dela para a gente. Porque eles trocam, né? Acho que de 20 em 20 minutos. Tem que e ela está sozinha, né? Ela salvou salvou o nosso momento aqui, então muito obrigada de coração. E agradecer também, né, a presença aí dos alunos, dos tutores, por vocês estarem aqui. Olha só, a gente teve um número de alunos um pouquinho maior no início, né, até praticamente o finalzinho, eu estava contando aqui, a gente estava com uns 34 alunos, e agora a gente está com 22, mas ainda 22 contando a gente, né, diminuindo aí os tutores e tudo, mas nós estamos todos aprendendo. Eu acho que o mais importante independente, né, dos alunos ou tutores e intérpretes, eu acho que todo mundo aprendeu aqui um pouquinho hoje, então realmente foi muito bacana. Muito obrigada pela contribuição, André. Eu vou encerrar a gravação, né? E eu não sei se as pessoas estão perguntando coisas ali no chat, eu não consegui parar para olhar o chat agora no finalzinho, eu olhei Se no alguém início, quiser né? falar alguma coisa, a gente tem Eu um tempinho ainda. vou concluir a gravação para depois, né, a gente, acho que, né, ter um material bacana lá na sala de aula e a gente deixa em aberto, até porque também para eu liberar, né, quem precisa sair, Emiliane também, para dar uma acalmada aí, que ela deve estar bem cansada, mas a gente pode continuar mais uns minutinhos se alguém tiver alguma pergunta. Deixa eu só finalizar aqui, eu não sei onde faz isso, mas eu vou tentar descobrir agora, onde eu vou concluir aqui a minha gravação. Ali em cima mesmo, tem o stop e o pause. Pronto, eu não tinha visto essa informação lá em cima, então, maravilha.